Prontinho. Muito bem, meus amigos. Plantão de respostas é nosso estudo de hoje. O nosso livro que traz aqui, né, as transcrições do Pinga Fogo com o nosso querido Chico. Nós desenvolvemos no nosso último encontro o tema, né, dentre outros, o tema relações afetivas. Nós tivemos aqui sobre algumas questões de ordem pessoal que o Chico acabou respondendo, trazendo ali, né, algumas orientações importantes, né, na qualidade de um atendimento fraterno rápido, um atendimento relâmpago que ele prestou ali, né, para as pessoas naquele programa, trazendo ali então essas questões pessoais. A primeira pergunta que nós estudamos foi aquele relato, né, minha irmã conheceu meu companheiro primeiro do que eu, falavam sempre a meu respeito, nós nos conhecemos, e estamos juntos até hoje, só que ela não se conforma com isso e vive a me agredir. Existe alguma explicação para isso, sobre do ponto de vista espiritual? O Chico aqui então responde para ela sobre a questão das afinidades, né? Afinidades, simpatias e antipatias também, mas o que ele coloca aqui como mais importante nesse relato é que diante dessa situação vivida, o que vai realmente contar é o comportamento dela, colocando ali as virtudes, né? A paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor são certamente modificadores dos relacionamentos humanos. A outra questão que nós vimos, gostaria de saber por que me sinto ao mesmo tempo feliz e infeliz ao lado de uma mesma pessoa. Gostaria de me livrar desse tormento. Chico trouxe para nós também aqui uma série de fatores que nos influenciam positivamente, né, nos influencia positivamente ou negativamente nos nossos relacionamentos. Por isso, então, temos que fazer esse trabalho de transformação para que nós encontremos ali o ponto de equilíbrio. Né, equilíbrio e força de vontade, principalmente muita oração, são os remédios, pois a prece nos fortalece os propósitos. Depois foi colocado, não concordo com a resposta que se casamos errado devemos permanecer nessa relação. Sou a favor do divórcio, no caso do sentimento acabar. Aí nós já vimos aqui também, estudamos sobre esse trecho, trazendo algumas reflexões importantes sobre os espíritos amigos, né, das orientações que chegam para nós. Inclusive eu trouxe para vocês aquela série de citações, cada uma trazendo ali uma visão, uma perspectiva dos relacionamentos afetivos. Então nós conseguimos ali montar esse mosaico, né, com várias orientações para termos um entendimento sobre se é justo ou não a separação para cada indivíduo, de acordo com as circunstâncias que ele vivencia, considerando também as responsabilidades para essa escolha, né? Pois é, Angelina, estranhamos ontem, né, que você estava quietinho durante o estudo, então na verdade era um problema técnico que estava trazendo para você aqui, né? Mas hoje parece que está tudo em ordem. Que continuemos assim, né? O Relações Afetivas número 4, lembrando que são 6, o Chico colocou aqui, o Chico recebeu, né? Se uma pessoa é ameaçada de morte pelo cônjuge por saber de atos ilícitos, deve ela se divorciar? E caso não se divorcie na espiritualidade, será considerada suicida? Então, uma pergunta bem interessante. Mais uma vez aqui nós vimos, né, que a saúde física, a saúde mental, a integridade de cada pessoa dentro de uma relação depende da forma como ela vivencia, né, com o seu parceiro, com sua família, as experiências do dia a dia. Orienta Emmanuel dizendo que sempre tem um limite. Se o seu limite ultrapassou ali, né, se você chegou naquele limite em que você percebe que a sua vida dentro do casamento acaba sendo ameaçada, ou mesmo a sua integridade, é justo que se interrompa e que se adie esse compromisso, né? Então o Chico coloca aqui, né, quem sofre a violência de alguém não é considerado um suicida porque não atenta deliberadamente contra si mesmo. Então é importante nós pensarmos dessa forma. Quando convivemos com alguém violento e doente das emoções, devemos ter cuidado com nossas palavras e atitudes,
que podem desencadear processos graves de perturbação e até mesmo crimes. Seria importante que ambos, ou somente o lado ameaçado, buscassem ajuda psicológica e espiritual para uma conversa franca que resultasse em consenso das necessidades e opções de cada um. Com certeza, as forças do bem operam em favor de uma solução de paz. E aqui também, né, conforme nós vemos aqui nessa situação, alguém que é ameaçado porque conhece atos ilícitos do companheiro. E aí, nesse caso, então, nessa ameaça, é justo também acrescentar nesse processo a orientação jurídica, né, para que haja a proteção daquela pessoa. Enfim, cada caso é um caso, nós sabemos disso. O Chico traz para nós aqui a ajuda psicológica e a ajuda espiritual, e nós acrescentaríamos também a ajuda jurídica, para saber exatamente quais medidas podem ser tomadas para a proteção daquela pessoa, independente dos atos do outro. Né? Porque se o outro comete um crime, não significa necessariamente que o companheiro ou a companheira, nesse caso aqui a companheira, deva delatar, né, aquele companheiro que comete o crime. Mas cabe a ela preservar a sua própria integridade. O próximo item que nós vamos encontrar aqui agora, o número 5, dando continuidade aqui nesse tema de relações afetivas, começando aqui então o nosso estudo propriamente. Bom dia, Sérgio. Diz aqui para nós o Chico. Pergunta enviada ao Chico, né? Sabemos que o casamento é uma provação, um caminho para a evolução, um contrato realizado no plano espiritual. E quanto ao namoro? Então aqui, antes de nós entrarmos na resposta, nós vemos aqui que o casamento ele pode se apresentar para nós de diversas formas. Uma aprovação, uma expiação, uma missão, ou mesmo ali, né, um encontro entre almas. Então, nesse caso, nós temos ali espíritos que se aproximam para juntos trabalharem no desenvolvimento de uma missão, no desenvolvimento de si mesmos através do amparo mútuo. Então são raros, naturalmente, né, as relações que se apresentam dessa forma. Mas, sendo ali uma aprovação, uma expiação, nós devemos considerar, inclusive, até mesmo ali o grau de provação e o grau de expiação de cada um. Há alguns casamentos ali em que tem ali os ajustes do dia a dia, em que o grande trabalho que eles têm que fazer é exatamente ali desenvolver valores como paciência, a tolerância, né, e a fidelidade, enfim, cada um ali trabalhando um pouco desse aspecto. Já nós temos outros casamentos em que há espíritos que trazem débitos do passado, débitos complicados, e que depois, nesse reencontro, vivenciam experiências bastante dolorosas. Então há ali vários tipos de casamento, né, que cada um ali traz ali uma necessidade nessa relação tão próxima. Porque como nós vimos, né, dentro de uma família, cada espírito ocupa uma posição, e cada posição traz uma experiência. Então, como nós vimos, você tem ali o indivíduo, ele começa com uma experiência como filho, depois ele vai se desenvolvendo como irmão, depois ele se torna ali um parceiro, um companheiro, companheira, depois ele se torna um pai e se torna um avô. Então nós percebemos que durante a nossa trajetória, conforme a gente vai evoluindo biologicamente, psiquicamente e, claro, espiritualmente, nós vamos ali vivenciando experiências das mais variadas, e muitas delas acontecendo ao mesmo tempo. Porque você é o companheiro, porque está casado, você tem um filho, você se torna pai, e ao mesmo tempo você é filho, né, cuidando dos seus pais. Então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então aqui, como é colocado, né, sabemos que o casamento é uma provação, um caminho para a evolução. Então ele pode ser um caminho para a evolução, dependendo da forma como os espíritos se encontram naquela relação. Mas e quanto ao namoro? Namoro é tempo de conhecer nosso próprio coração, testar nossas emoções e anseios em contato com outra alma, que pode ou não ser aquela com quem caminharemos mais tempo. Namoro implica em confiança, afeto, alegre companheirismo e responsabilidade com o sentimento alheio. Leia em Vida e Sexo, de Emmanuel, a bela página Namoro, e entenderá melhor esse estágio de aprendizado dos sentimentos. Naturalmente nós vamos para essa mensagem, né, para a gente conhecer um pouco mais, mas eu achei bem interessante nessa primeira parte que o Chico coloca,
que o namoro, muitas vezes, a gente pensa sempre naquele com quem nós nos envolvemos, né, com quem a gente se envolve. Então, é aquela pessoa que eu tenho que conquistar, que eu preciso seduzir, que eu preciso cativar. Mas, na verdade, é um trabalho ali, é um processo, é uma experiência de autoconhecimento. Porque no momento em que nós estamos junto àquela pessoa e os nossos sentimentos começam a aflorar, sentimentos positivos, sentimentos negativos. Positivos, por exemplo, né, o sentimento daquela paixão bem controlada, aquele sentimento de afeto que começa a surgir, mas ao mesmo tempo, negativamente, que pode eventualmente acontecer, o sentimento do ciúme, o sentimento de posse, aquele sentimento de controle, de conflito de poderes entre os dois. Né? Então, na verdade, essas emoções só podem surgir, nós só podemos testá-las e compreendê-las através de uma relação dessa natureza. Porque, do contrário, numa relação entre irmãos, numa relação entre pais, nós temos ali sentimentos diferentes que vão se desenvolvendo. O sentimento paterno, o sentimento fraterno, né, ou materno, são sentimentos diferentes do que aquele sentimento afetivo que se tem com o parceiro com quem nós começamos a desenvolver uma relação de intimidade. Então eu gostei bastante dessa visão do Chico, que na verdade todo tipo de experiência que nós vivemos nesse campo é uma experiência de autoconhecimento. Então eu estou descobrindo quais são as minhas emoções, de que modo que eu lido nessa relação com o outro. Então, repetindo o primeiro trecho, namoro é tempo de conhecer nosso próprio coração, testar nossas emoções e anseios em contato com outra alma, que pode ou não ser aquela com quem caminharemos mais tempo. Então eu achei bastante profunda essa visão do Chico, coisa que a gente não imagina, né? Porque a gente simplesmente sente vontade de estar perto de uma pessoa, começa então ali a ter aquela relação mais próxima de namoro, e a gente acha que simplesmente é o acaso, é a natureza agindo. Que na verdade é um processo de autodescoberta de grande valor, que muitas vezes nós não percebemos. Nós vivemos a experiência coletando ali, né, frutos muitas vezes saborosos, frutos muitas vezes amargos, sem nos darmos conta que somos nós que estamos ali num autoconhecimento e podemos dirigir melhor essas emoções se nós tivermos consciência do que é exatamente essa relação. E até mesmo no caso do casamento, como o Chico coloca para nós aqui, né, quando ele começa a se estreitar, aí então ele mostra um outro tipo de relação. Já não é mais aquela ideia do cativar, já virou um compromisso, já virou responsabilidade comum entre os dois. Então nós veremos no próximo aqui um melhor aprofundamento sobre esse ponto. Bom dia, dona Miriam. A Angelina colocou, né, namoro, noivado igual a participação, casamento igual a prática. Né? Pois é, bem interessante, né? A gente vê que é aquele preparo, é aquele autoconhecimento, o conhecimento do outro, de que modo que a gente vai lidar com aquilo que nós oferecemos e com aquilo que nós recebemos. Depois, no casamento, vem de fato a prática. Então, aqui o Chico recomendou, leia Vida e Sexo, no livro Vida e Sexo, né? A página Namoro. Então, aqui é o texto número 3, vamos a ele. Então, o Vida e Sexo é um livro aqui também de perguntas e respostas, né? A pergunta, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? A resposta, do mesmo modo que os homens, sendo porém mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Essa é uma referência à questão 291 do Livro dos Espíritos. Questão essa que diz assim precisamente, né? Então, aqui na segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Aqui na questão 291, além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo,
porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Que paixões seriam essas? A atração física, o interesse particular que cada um tem nesse ou naquele objetivo, na forma como ele se relaciona. No plano espiritual é o espírito com ele mesmo, o espírito e sua consciência. Da mesma forma que na relação com o outro, será também o espírito, a sua consciência com a outra consciência, sem nenhum interesse além disso. Então nós temos aqui no mundo físico, né, a atração física, a sensualidade, a sexualidade, que são elementos importantes, principalmente nos tempos atuais, onde todos somos constantemente estimulados, bombardeados com estímulos e provocações relacionadas a essas sensações ainda tão físicas, né? Já no plano espiritual a relação é diferente. Inclusive nós vimos André Luiz trazendo para nós no livro Evolução em Dois Mundos, dizendo, né, na pergunta que foi colocada, como é que os espíritos mais elevados se relacionam. André Luiz colocou assim, não sabemos, mas o que é possível saber é a pureza, a forma como esses relacionamentos se dão. Mas aqui vamos lá. Então, mostrando que no mundo espiritual as relações se tornam muito mais fortes, se tornam muito mais intensas. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da encarnação e da afinidade. Então, o que André Luiz, o que Emmanuel traz para nós é que esse doce mistério da aproximação de dois indivíduos, as sensações que os unem, a forma como eles são atraídos, tudo isso seria esse doce mistério, esse doce encanto, se nós não considerássemos também a realidade da reencarnação e da afinidade, que são dois elementos importantes, né, em que espíritos se aproximam para cumprirem um planejamento reencarnatório. Muitos deles são simplesmente ali contatos que tiveram uns com os outros, desenvolvem ali uma determinada simpatia, um tipo de afinidade, e pode dar certo ou não. Mas certamente aquelas relações que estão previstas, que estão programadas, têm ali uma chance muito maior de se efetivar. E eu coloco uma chance muito maior porque hoje, né, com essa mistura que nós temos hoje de emoções, tudo de um modo muito fantasioso, é muito natural que nós, infelizmente, caiamos ainda nessa ilusão e nos desviemos do propósito original. Então esse doce mistério é a natureza agindo, né, a natureza agindo inclusive de uma forma que nós podemos considerar até um pouco traiçoeira, porque faz com que nós nos envolvamos com sentimentos que muitas vezes nós perdemos o controle. Simplesmente acontece. Basta a gente perceber que muitas relações complicadas hoje, né, dentro do matrimônio, começaram com o namoro, onde era tudo flores, tudo era alegria. E mesmo assim não foi possível resistir, chegou ao casamento e depois do casamento, essas experiências mais íntimas, essas experiências mais difíceis, mais complicadas. Então tudo tem esse começo dentro desse doce mistério. E continua. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. E aí é interessante, né, quando a gente estuda sobre as pessoas e a forma como elas se relacionam, as pessoas nas suas experiências individuais, nas suas experiências pessoais, nós temos uma tendência a separar a forma como cada um vivencia essas experiências
a gente separa por culturas diferentes. Por exemplo, né, nós olhamos aqui no nosso país, onde nós temos uma proximidade maior, bom dia, Marião, onde nós temos uma proximidade maior, né, temos a possibilidade de nos vermos constantemente, nós vemos como os jovens se relacionam. Você passa numa porta de uma escola, você passa num shopping center, você vai num parque, e você vê os casais, né, os jovens ali, né, todos eles naquele envolvimento, né, de paixão, de namoro, mãos dadas, sorrisos, beijos e abraços e tudo mais. E é muito interessante que a gente fala, poxa vida, olha só como os brasileiros se relacionam. E aí você vai para o Japão e você encontra dois jovens que estão fazendo a mesma coisa. Você vai na Rússia, você vai encontrar dois jovens que também estão sentindo da mesma forma que os outros e estão vivendo essas experiências da mesma forma. Nós vamos na América do Norte, nós vamos para outro país na Europa qualquer, e nós vamos encontrar os jovens fazendo a mesma coisa. E é muito interessante que a gente vai perceber, embora seja óbvio, a gente vai perceber que é da natureza humana, e não de uma natureza nacional, de uma determinada natureza cultural. Isso faz parte da forma como nós desenvolvemos os nossos sentimentos, da forma como nós nos envolvemos afetivamente. E aqui Emmanuel coloca para nós que quando nós olhamos então um casal vivendo ali as suas experiências afetivas, ele trouxe para nós aqui algo bastante interessante. Eu vou reler esse parágrafo aqui porque ele vai trazendo vários aspectos desses relacionamentos, ou melhor, a causa, digamos assim, das pessoas se aproximarem e se envolverem. Então ele diz assim para nós, bom dia, Mabel. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Então, espíritos que se planejaram, combinaram de dar continuidade na sua relação, aqui no mundo físico, planejado desde o mundo espiritual. E a gente faz uma ilustração, só para poder, antes de entrar aqui nas especificidades aqui desse parágrafo, para quem se lembra do filme Amor Além da Vida, nós tivemos ali, né, o Robbie Williams, também a atriz, me esqueci o nome dela, que mostrava que os dois então eram absolutamente apaixonados, tinham ali um casal de filhos, os filhos desencarnaram, isso não é spoiler porque acontece logo no começo do filme, a esposa fica bastante perturbada por causa disso, aí então o marido também desencarna e aí então ela entra em colapso e acaba cometendo suicídio. No plano espiritual tem toda aquela aventura deles se conhecerem, se reencontrarem, a busca do marido, né, para poder retirar a esposa daquele considerado inferno, já que o mundo espiritual ele foi baseado na ideia, né, da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então ela se encontrava lá no fundo do inferno e jamais poderia sair de lá. E aí então o amor além da vida, esse amor tão profundo, fez com que ele fosse até esse inferno buscá-la, resgatá-la. Que foi o que aconteceu. E aí é muito interessante que depois, no final do filme, mostra duas crianças brincando ali, né, num cais, na beira de um lago, e aí depois um olha para o outro e eles começam então a sorrir, começam a se encantar. E aí é bastante interessante que a gente vê então, no começo do filme se conheceram por acaso, eles estavam navegando, acabaram se encontrando, no final do filme mostram os dois brincando com pequenos barcos, né, barquinhos ali na água, e os dois então acabam depois se encantando também da mesma forma. Então essa ilustração mostra para nós a vida que um casal teve numa existência, e na existência seguinte, dentro de uma programação reencarnatória, voltaram a se encontrar, para darem continuidade, mas agora de um jeito diferente. Claro que o filme vai trazer todo o romance, vai trazer toda a beleza da relação, mas nós, né, estudantes da doutrina, acrescentaríamos ali também as necessidades evolutivas, as consequências das ações anteriores, aquilo que o espírito traz encapsulado na sua mente, que muitas vezes ali há necessidade de reajustes profundos. Mas é interessante a gente ver no final o mesmo casal se reencontrando para dar continuidade, né, no seu processo evolutivo, nessa questão do suporte mútuo que um daria para o outro. É bem bacana quando a gente olha por essa perspectiva, fica melhor ainda, né, Marião? Então vamos lá. Inteligências que traçaram entre si
a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual, criaturas, agora vamos lá para cada um dos itens. Primeiro, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Então esse é o primeiro grupo. Bom dia, mami. Nesse grupo que partilharam essas experiências no campo sexual, nós podemos ter ali espíritos que sentem-se atraídos fisicamente, espíritos que abusaram das experiências da sexualidade em existências anteriores. Nós temos espíritos que podem ali, um ter subjugado o outro nesse campo da sexualidade, provocando lesões afetivas, fazendo com que eles se reencontrassem no presente. Enfim, temos vários ali elementos, várias situações que podem surgir dentro desse campo da sexualidade. Segundo, corações que se acompliciaram em delinquência passional. Mais uma vez aqui a gente vai entrar agora não apenas no campo sexual, mas dessa delinquência passional, onde houve ali realmente o abuso de um sobre o outro no campo das emoções. Podem ter, por exemplo, se casado em existências anteriores, mas houve ali no caso, podendo, por exemplo, a violência afetiva, a infidelidade, o abandono, o abuso de um sobre o outro, enfim, várias situações nessa delinquência passional. Esses espíritos, então, criaram entre si uma força de atração que, no plano espiritual, fez com que eles, então, reprogramassem as suas jornadas e se reencontrassem aqui no mundo físico. E isso pode, inclusive, acontecer de um modo compulsório. Ou seja, os espíritos vêm aqui e se encontram, mesmo que seja contra a vontade deles. Mas eles criaram, como diz ali o Livro dos Espíritos, que nós já comentamos anteriormente, eles se buscam no meio da multidão. É aquele momento em que um olha para o outro, sente uma atração, mas ao mesmo tempo sente um incômodo, um desconforto, que muitas vezes pode até beirar uma aversão. Ou seja, eu olho para aquela pessoa, sinto algo que me incomoda, mas eu me sinto absolutamente atraído por ela. E aí então vão viver essa relação, muitas vezes apenas no namoro, não precisa necessariamente chegar até um casamento, mas essa experiência do namoro que eles vão vivenciar vai ser uma experiência que traz consequências daquilo que vivenciaram anteriormente. Ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Essas almas, então, são aqueles espíritos que são afins, muitas vezes espíritos que se encontram a primeira vez. Ou aqueles espíritos que nutriam amizades anteriores, relacionamentos afetivos anteriores que voltam a se encontrar. Mas é interessante a gente ver almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Muitas vezes olho no olho, amor à primeira vista, se aproximaram e aí se relacionaram. E ele coloca então nesses 3 modelos de relacionamentos que a gente vai encontrar, diariamente, ou seja, todos os dias nós encontramos espíritos que estão se aproximando, vivendo essas relações, esses casais que começam ali a vivenciar essas experiências, compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. É aquilo que eu tinha falado para vocês, nós vamos encontrar, assistindo uma reportagem que acontece na Rússia, vamos encontrar aquele casal de mãos dadas, um rindo para o outro, aquele sorriso bobo, apaixonado, da mesma forma que vai acontecer em outro lugar. Ou seja, independente da cultura, independente da geografia, todos nós somos espíritos que trazemos a mesma bagagem afetiva. Cada um desenvolvendo de um jeito. Nós já tivemos situações diferentes do passado, onde nós tínhamos ali relacionamentos que eram forçados, culturas que faziam com que, por exemplo, a mulher fosse subjugada por uma sociedade paternalista, em que a mulher não tinha o direito de expressar suas emoções, ela simplesmente obedecia uma determinação da sua sociedade. E ainda encontramos, raramente, felizmente, nós encontramos isso ainda no nosso presente, mas de modo geral nós percebemos que cada um já tem essa liberdade de expressar os seus sentimentos, apontando ali o que gosta, o que não gosta, o que deseja, o que não deseja, em todos os lugares da Terra. Então percebemos que essa força de atração,
ela pode acontecer naquele momento. Mas muitas vezes ela traz um histórico do passado em que esses espíritos se aproximam. Continuando. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Então aí começa a pegar agora, né? Porque no começo é aquela atração, aquele, como disse Emmanuel aqui em cima, o doce mistério. Não conseguimos entender, só desejamos, queremos, precisamos, enfim. Quando se estabelece, então, é aquele momento em que, bom, estamos comprometidos, vamos construir a nossa vida. É chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se derrama do ser. Aqui tem uma palavra que eu não entendi exatamente, mas se derrama do ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas no lado físico, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio, e obviamente ninguém discordará em tese da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida do planeta. Então o que Emmanuel quis dizer aqui é que quando nós analisamos as relações, por exemplo, você pega um psicólogo e como esse psicólogo vai analisar a vida dos jovens dentro desse aspecto afetivo? Ele vai dizer que é normal, porque na adolescência começa a aflorar a libido, o jovem tem ali a necessidade de dar vazão às suas emoções, a buscar ali, né, os relacionamentos mais próximos, afetivos, para que ele possa viver as suas experiências, tudo isso falando do lado físico. Mas ele coloca, né, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade. E essa libido nós sabemos tem uma força poderosa, é parte da nossa natureza. Porém, dentro dessa visão que nós temos hoje das nossas ciências terrenas, só são observadas nesse caso as questões do mundo físico, da matéria, do psiquismo humano. E quando eu falo psiquismo humano, nós falamos do indivíduo na atualidade. Não falamos do espírito imortal, que é o que Emmanuel coloca para nós. Ele diz assim: é imperioso notar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, aqui inclusive, né, só para complementar, lá em cima fala somente do lado físico. Mais acima, Emmanuel já falava sobre os compromissos que os espíritos trazem de existências anteriores, e aqui vai falar ainda de influências espirituais. Então ele diz assim: referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, enamorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmos à comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas experiências para a evolução dos seus objetivos essenciais. Então fala para nós aqui também sobre essa necessidade, essa força de atração que existe dentro desse campo das influências daqueles espíritos que estão comprometidos de alguma forma com aquele casal. É como se, por exemplo, os espíritos que virão na condição de filhos estão presentes ali próximo, por exemplo, ao casal, ou especificamente à mulher, estimulando nela esse desejo de maternidade.
E aí vai dizer assim, é o meu relógio biológico que despertou. E na verdade nós temos ali então o espírito que está ali próximo, o espírito que está ali junto, incentivando, estimulando, para que ele próprio possa cumprir a tarefa que ele deseja, que ele foi programado. Então, olha só quantos aspectos nós vamos analisando aqui quando se fala sobre namoro, que não é simplesmente ali um casal que se aproxima e começa a viver ali o seu sonho de felicidade eterna. Nós temos mecanismos complexos, engrenagens se movimentando nesse conjunto todo para fazer com que esses indivíduos então se juntem para não apenas o desenvolvimento psíquico-afetivo do indivíduo, mas também para que ele possa cumprir ali a programação de acordo com a sua necessidade evolutiva. Tico até colocou, né, o esquecimento da parte séria é que derruba a gente. Né? Pois é, o esquecimento do passado também tem esse detalhe. A gente sempre lembra, né, que você não pode controlar, você não pode se lembrar dos fatos do passado, mas as impressões são muito fortes. Então eu não sei porque eu gosto ou eu não sei porque eu desgosto. Não sei porque tenho simpatia, não sei porque eu tenho antipatia. Eu só sei que eu tenho, só sei que eu sinto. Porque do contrário, nós lembramos aqui, né, já estudamos bastante sobre isso. Bom dia, professor. Estudamos bastante sobre isso quando fala para nós sobre o esquecimento do passado, a sua importância. O modo como isso interferiria nas nossas ações, nas nossas decisões, se nós nos lembrássemos. Porque isso faria com que nós nos recordássemos principalmente dos nossos desafetos, já que no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, o individualismo ele acaba sendo ali uma posição imperativa para todos nós pensamos em nós mesmos individualmente, e aí então nós vamos encontrar aqueles desafetos do passado e criarmos ali conflitos maiores ainda, teríamos a lembranças, né, daquelas ações do passado, trazendo em nós ali remorsos dolorosos. Então não temos ali uma anestesia, né, uma amnésia geral. O que nós temos, na verdade, é ali um esquecimento do passado, dos fatos. Mas as impressões elas ficam em maior ou menor grau. Então essa é a questão que o Chico coloca para nós aqui então e que Emmanuel reforça a respeito do namoro. O que é o namoro, já que nós entendemos que o casamento é uma prova? Bom dia, professor. E aí nós vamos encontrar, né, algo que nós podemos considerar também assim bastante curioso, é que quantas vezes, né, o casal se sente naquela insegurança antes do casamento. E essa insegurança pode ser fruto exatamente daquela dúvida, porque tem ali o sentimento que atrai e ao mesmo tempo tem aquele medo dessa atração. Porque ali naquele casamento, naquela relação, que as coisas então começarão a se mostrar do jeito que elas de fato são, né? Se mostrando de uma forma clara e verdadeira. E ali então há aquele pressentimento de que a aproximação naquela relação pode trazer então aquelas experiências mais desafiadoras. Então temos aí todos esses mistérios, né, que vão surgindo para nós dentro das relações afetivas, desde o início, quando os espíritos então começam a se aproximar, até o momento em que eles efetivamente se juntam, começam a caminhar juntos e a partir dali começam a estreitar cada vez mais esses laços. Lembrando que esse estreitamento traz também responsabilidades, por exemplo, que acabam fazendo com que eles quase que se prendam. Um casal, por exemplo, que tem filhos, hoje, claro que nós vemos ali uma normalidade, entre aspas, dessa situação em que os casais se separam e os filhos acabam sofrendo o efeito, de certa forma, dessa separação, apesar deles tentarem remediar através ali de visitas, de presenças e tudo mais, mas nós percebemos que os filhos, né, surgem como uma forma de estreitar cada vez mais esses laços. Quantos casamentos não são desfeitos por causa da relação com os filhos? Vão surgir ali também uma dependência financeira, uma dependência emocional. Quantas situações vão surgindo dentro de um casamento, fazendo com que eles se estreitem cada vez mais, os laços se estreitem cada vez mais?
trazendo ali para aqueles espíritos uma oportunidade para que eles possam, de fato, quitar-se com o passado, estreitarem mais esses laços de forma a se transformarem dentro dessa relação. Angelina trouxe para nós uma mensagem, né? Muito obrigado desde já. Quando passei pela Terra, fui um ser que muito amei. Nossos pais, famílias, amigos. Amei as crianças, jovens, idosos, e para todos me doei. Mas digo a todos vocês, saí da Terra bem jovem, meus sonhos não realizei. Agora, na dimensão que frequento, estou aprendendo, que foi um aprendizado para o futuro, para poder construir um lar. A Marta trouxe para nós. Obrigado, Marta. Olha que bacana, pessoal. A gente vê também assim que o desenvolvimento afetivo de cada pessoa também vai se desenvolvendo nessa situação em que você começa as suas experiências numa dimensão, num plano, depois você dá continuidade em outro plano, você se planeja para o futuro. Como nós temos na nossa mente essa ideia da completude das coisas, ou seja, que você, numa encarnação, você tem que viver todas as experiências possíveis que um espírito pode vivenciar. Se por acaso ele não vivencia aquela experiência e ele retorna ao plano espiritual, a ideia que nós temos é que ele, infelizmente, não conseguiu se completar. Mas, na verdade, ele começa numa etapa, termina em outra etapa e vai se desenvolvendo. Por exemplo, nós estudamos lá no livro Evolução em Dois Mundos sobre a desencarnação na infância e na juventude. E aí então vem o lamento, Poxa, mas ele desencarnou tão novo, ele tinha a vida toda pela frente. E na verdade ele continua tendo a vida toda pela frente, pela imortalidade da sua condição de espírito imortal, Então ele vai vivenciar essas experiências em etapas diferentes, em momentos diferentes, através ali do próprio tempo, de acordo com as suas possibilidades e necessidades. Então a gente lembra que a vida é uma escola. E em cada momento o espírito coleta ali uma experiência diferente que ele vai armazenando. Há aqueles que vivenciam aquela experiência conforme a sua programação, e há espíritos que têm uma programação diferente. Então, esse aqui é o resumo para nós dessa relação que começa no namoro e pode ter o desfecho dentro de um casamento. Casamento duradouro, um casamento mais curto. No plano espiritual, os espíritos depois vão se resolver emocionalmente de acordo com aquilo que um proporcionou para o outro, porque esse compromisso acaba sendo um compromisso bastante estreito, até pela forma como os espíritos vivenciam. Obrigado, Marta. Próximo para nós aqui, próxima questão. Relações afetivas número 6. Pergunta aqui para o Chico. Já foi dito que não existe o casal perfeito por ser desperdício de encarnação. No entanto, na fase de namoro, tem-se a impressão de que o outro é a pessoa perfeita. Por que não conseguimos manter na vida de casado a harmonia existente no namoro? O Chico coloca para nós. Enquanto o namoro constitui-se numa fase de êxtase de uma relação afetiva, o casamento consagra um processo de conhecimento e respeito recíproco das individualidades, culminando com as construções do nós. Ou seja, se no namoro nós vivemos ali a construção do eu, e essa construção do eu reforço exatamente com essa primeira parte da questão anterior que nós lemos, O namoro é tempo de conhecer nosso próprio coração, testar nossas emoções e anseios em contato com outra alma, que pode ou não ser aquela com quem caminharemos mais tempo. Então vemos que no namoro nós estamos ali desenvolvendo o autoconhecimento diante dessas experiências. Assim como o espírito, já que nós falamos de namoro, nós podemos falar da vida profissional. O indivíduo que entra no campo profissional, ele começa também a desenvolver outros aspectos da sua personalidade, lidando com responsabilidades e relacionamentos diferentes. No namoro é a mesma coisa, no casamento é a mesma coisa, em cada situação tem ali uma experiência diferenciada. Tico Teco lembrou, e na separação do casal entrar
outro sócio, a coisa complica mais ainda. Cada um tem que lidar com as emoções do seu próprio jeito, né? A gente percebe que esses desafios que vão surgindo vão despertando em nós emoções diferenciadas também. O Braz colocou, né? Eu era adolescente e a espiritualidade me mostrou com quem eu ia me casar. Naquele dia amanheci chutando o cachorro porque não pensava em casar. Porém aconteceu, né? Conheci ela no colégio, encontrei a mulher que eu ia me casar, casei vivo, né? Com mais de 40 anos, né? Pois é. Tá bom, Angelina, até já. Então, assim, cada um tem uma história curiosa para contar, né? Bom, aqui então o Chico fala para nós, né? Voltando aqui para esse nosso item. Então ele fala, primeiro vem o êxtase da relação afetiva, nessa construção do eu, como nós percebemos. Depois nós temos aqui então, através da consagração desse processo de conhecimento e respeito recíproco das individualidades, culminando com as construções do nós. Se eu então estou me desenvolvendo, como nós nos desenvolveremos juntos a partir das responsabilidades, dos compromissos, dos desafios que devem ser enfrentados de uma forma conjunta. Diz ainda o Chico, as responsabilidades do dia a dia do casal muitas vezes trazem distúrbios na relação, mas aqueles que vigiam na prática evangélica do lar encontram sempre o corretivo certo para as suas desavenças. Com Jesus no lar, sempre existirá harmonia. Então aqui o Chico já coloca para nós um elemento importante, que é o elemento de conscientização dos indivíduos dentro de uma relação dessa natureza. Quem somos nós? Por que estamos juntos e qual é o nosso objetivo? Quem somos nós? Se nós não tivermos esse entendimento de que nós somos espíritos imortais, é interessante a gente usar essa expressão com tanta naturalidade, né? Somos espíritos imortais. Se o nosso cérebro tivesse capacidade, né? Como se a nossa mente tivesse capacidade de processar essa ideia da imortalidade. Mas nós podemos facilitar esse entendimento observando que essa nossa imortalidade se mostra através das diversas experiências que nós estamos vivendo. Se nós tivermos um mínimo de noção do que é uma reencarnação, as suas experiências, as suas relações, as suas vivências e tudo mais, numa nova etapa o espírito vai dar continuidade nessas experiências, sempre visando o seu aprimoramento, e depois outra vez, e depois outra vez, e outra vez, assim, vivendo, né, de uma forma indefinida, até que ele encontre realmente ali o seu estado de plenitude dentro da felicidade relativa do espírito. Quando nós temos esse mínimo de entendimento, nós percebemos que a nossa relação dentro do lar, numa relação matrimonial, ela traz uma etapa de evolução e ela traz responsabilidades. Aí então cada indivíduo vai estar voltado com a sua consciência para a sua própria responsabilidade e para a responsabilidade coletiva. Dentro dessa ideia do respeito, da reciprocidade, da parceria, do comprometimento entre os dois indivíduos, trabalhando para dar certo. E não simplesmente vivendo o dia a dia para ver o que dá, que é o que geralmente acontece. Eu gosto de você, você gosta de mim, vamos morar juntos, vamos nos casar e vamos ver o que dá, para ver se a gente consegue ser feliz. Ou seja, nós vivemos hoje essas experiências, nessas tentativas de erros e acertos, exatamente por não nos conscientizarmos do compromisso. Que nós estamos juntos porque nós queremos, porque nós temos que trabalhar para dar certo, e para isso vai exigir de nós muita paciência, muita tolerância, muita renúncia, para fazer com que cada um se desenvolva e ao mesmo tempo contribua para a evolução do outro. É por isso que coloca para nós, aqueles que vigiam na prática evangélica do lar encontram sempre o corretivo certo para as suas desavenças. E quando nós falamos dessa prática evangélica do lar, significa viver esses princípios que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. Através ali dos seus ensinamentos, mostrando para nós a questão da humildade, da paciência. Sim, é festa, né? A vida é uma festa, né? Como diriam os titãs, né? A vida até parece uma festa, mas não é.
Porque ela se torna uma festa para aqueles indivíduos que vivem de uma forma imatura a responsabilidade da relação. Mas quando nós estamos comprometidos dizendo, eu tenho responsabilidade, o que eu fizer para você vai repercutir sobre mim, positivamente ou negativamente. O meu esforço para fazer com que a relação dê certo, o meu esforço para fazer com que eu me transforme numa pessoa melhor e te proporcione também essa alegria de estar junto comigo, essa consciência, se todos os casais tivessem, certamente nós teríamos um mundo mais harmônico. Mas chegará um momento em que todos nós teremos. Mas para isso nós precisamos ter consciência da nossa condição de espíritos. Claro que nós temos indivíduos que vivem as suas relações de uma forma bastante harmoniosa, de uma forma bastante proveitosa para os dois, mas agem dessa forma pelos valores que já desenvolveram, embora não tenham consciência da sua condição. É aquela ideia, né? Eu espero viver com você para o resto da minha vida. Só que esse resto da minha vida é esse período em que nós estamos encarnados, sem ter consciência que depois eles continuarão vivendo essa mesma relação. Eu não consigo tirar, né, tirar esse modelo, quando nós falamos, né, nessa relação que aparentemente é uma relação muito harmoniosa, quando eu lembro de Paulo Goulart e Lisette Bruno, que vemos aquele casal que era espírita, trabalhador, que mostrava para nós, pelo menos aquilo que nós aparentemente observávamos, uma relação muito consciente do que tinham, não apenas eles, mas também os filhos. Então a gente olhava e falava assim, bom, aquele parece ser o modelo perfeito. É claro que vai haver as desavenças, porque cada espírito é uma individualidade. Sendo uma individualidade, cada indivíduo tem ali o seu próprio universo. E quando a gente junta dois universos para conviver harmoniosamente, é muito difícil a gente fazer os ajustes até que todos ali estejam devidamente alinhados. E nós nos perguntaríamos, esses espíritos estavam se esperando aqui no mundo, estavam programados para se juntar, eles estavam se esperando o encontro futuro no plano espiritual? Então a gente vai criando ali aquele modelo, o modelo ideal, o modelo perfeito daquela família. E algumas referências trazem para nós essa imagem, pelo menos dessa perspectiva mais distante que nós estamos. A Andréa colocou, né, e com a pandemia, muitos casais se separam e outros se conheceram, porque embora vivessem na mesma casa, eram desconhecidos, né? Ou seja, esse momento trouxe para nós uma situação forçada, que provavelmente ninguém estava preparado para vivenciar. Exatamente porque cada um vivendo a sua própria vida, embora estarem comprometidos um com o outro, cada um vivia a sua própria experiência. Eu ia para o meu trabalho, você ia para o seu trabalho, eu fazia aquilo que eu gostava, você fazia aquilo que você gostava. E de repente todos ali estão passando por uma situação em que temos que trabalhar juntos dessa vez. E o mais curioso é que muitos desses casais não sabiam trabalhar juntos. Porque eles viviam aquilo que eles achavam interessantes para a relação. Mas não simplesmente essa ideia de terem que viver ali intimamente, trabalhando em conjunto e, principalmente, né, promovendo essa transformação de um modo tão inesperado. Né? Então, por isso, nós vemos aqui esse processo do que é o namoro e do que é o casamento. E aqui, então, Chico recomenda, né, que quando nós trazemos, mesmo que nós não tenhamos consciência, a partir daquela base filosófica que a doutrina espírita traz para nós, né, dos conceitos da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito e tantos outros elementos que acabam fazendo parte desse conjunto, dessa relação, viverem harmoniosamente dentro desses ensinamentos que o Evangelho traz para nós, aplicados dentro do lar, já é um caminho. Então a gente lembra sempre que ser esclarecido não significa necessariamente você ter vontade de viver, vontade de se esforçar e fazer renúncias para que aquilo dê certo. Ao mesmo tempo, você não ter esclarecimento não significa que as coisas deem erradas. Porque cada um de nós traz ali uma cota de valores. Então eu reencarnei trazendo já um grau de conhecimento, trazendo já, né, um entendimento do que é esse tipo de relação.
E aí, então, no momento em que acontece ali o casamento, cada espírito sabe o seu próprio papel. Agora, quando a gente faz isso com vontade e com conhecimento, então a fórmula é perfeita. É perfeita para dar certo e todos podemos, então, trabalhar para alcançar esse objetivo. Para aqueles que não podem dessa vez, numa próxima, para aqueles que trazem débitos do passado, trabalhem esse presente. Sabendo sempre que nós estamos sempre semeando para o futuro, trazendo para nós novas oportunidades. Né? Sim, falamos disso no começo, Hermes. Né? A forma como cada indivíduo se relaciona, as influências espirituais que acabam sofrendo, os elementos que trazem de existências anteriores. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que vão se juntando. E é por isso que nós temos tantas dificuldades a lidar com tudo isso. Porque é muita coisa para a gente processar para uma condição em que nós ainda estamos nos desenvolvendo. A mesma coisa acontece, por exemplo, na paternidade e na maternidade. A impressão que dá é que basta você ter um filho, você vesti-lo, dar o alimento para ele, você promover ali, né, as condições para que ele possa estudar e pronto, está tudo certo. Aí você vai dizer, eu dei tudo que meu filho precisava. Mas na verdade a paternidade também existe ali, né, exige um conhecimento de cada um para poder entender que aquele outro espírito é um outro universo que se junta dentro daquela família. Manda, Dudu. O nosso querido Nobre trazendo para nós aqui uma mensagem, vamos a ela. União de corpos, união de almas, união da proteção que segue uma vida com a outra, sem sabermos que continuaremos a rever os nossos laços afetivos, e vamos trazendo vida a vida um comprometimento de afetos e desafetos construídos durante séculos e talvez milênios. Mas o dever de cada um, quando na junção de uma formação familiar, é um aprender com o exercício espiritual que o outro trouxe na troca de parentes familiares, de parentes e familiares, né? Um é pai e talvez tenha sido mãe. O outro filho e talvez tenha sido pai. E essa construção periódica com o tempo das novas encarnações irão melhorando no passo a passo as nossas virtudes e tendências que trazem o bem ou o mal, sem o significado do julgamento, pois a vida de cada um, como ser material, é uma. A vida do ser material, do outro ser, a vida do ser espiritual será sempre outra. Olha que interessante nessa passagem. Né? Então você estar numa condição, o que ele colocou para nós aqui, o nosso querido Nobre, é aquilo que você está, a condição em que você está e aquilo que você é. A condição em que você está é a posição que você ocupa naquele momento. E são aquelas múltiplas ocupações, né, que você, como eu coloquei para vocês, você pode ser o pai do seu filho, ao mesmo tempo ser filho do seu pai, ao mesmo tempo companheiro da sua companheira. Parece óbvio, mas você percebe que numa única posição você tem 3 posições diferentes. Mas espiritualmente você é um só. E através dessas relações você vai então adquirindo atributos que vão promover a sua evolução. E continua para nós aqui. Há uma transformação significativa entre essas trocas de eleitos para uma vivência nova em uma casa velha ou nova de acordo com o processo evolutivo de cada um, escolhido para novas convivências no plano familiar ou não. Tudo é sabedoria. Tudo é aprendizado. Tudo será sempre o melhor terreno para suprir faltas anteriores de uma vida esquecida de um passado que não valerá mais a pena ser lembrado. Né? Obrigado, Nobre. Então vimos aqui, né, que o nosso presente, como nós vimos, né, certamente ele é consequência do passado. Um passado difícil, muitas vezes, doloroso, problemático. E é bastante interessante a gente ver algumas falas que nós encontramos, né, Sandra? Algumas falas que nós encontramos de pessoas que dizem assim, né? Eu só estou encontrando, só pode ser, né, um inimigo do passado que eu estou vivendo agora. Essa relação só pode ser um karma. Nós percebemos que isso não é bastante frequente, a gente dizer isso. Ou seja, a gente coloca as dificuldades do presente
sempre ancorado naquele lado problemático. Mas não pensamos na importância do nosso presente na construção de um futuro diferente. Certamente nós já entendemos, já aprendemos isso com bastante clareza, que os casamentos, né, geralmente são ali, quase que de modo geral, são ali a união. As famílias, de modo geral, podemos dizer, né, como lembra Joana de Ângeles, que ela diz que a família é um conjunto de espíritos que se juntam pela contingência da reencarnação, que trazem ali compromissos do passado. Então já entendemos tudo isso. Então a gente olha para agora, olhando sempre assim, bom, esse meu filho foi inimigo do passado. Eu não penso que esse meu filho vai ser meu amigo no futuro. Esse parceiro, essa parceira, era aquele meu karma do passado. Nós não pensamos em ele vai ser um companheiro do futuro. Então nós ainda ficamos muito presos nas dores e dificuldades, ou seja, essa visão que nós temos até mesmo da vida de um modo geral. Nós olhamos para a nossa vida hoje dizendo, bom, todas as dificuldades que eu estou vivendo hoje são consequência do passado. E quando a gente acaba destacando isso, né, consequência do passado, problemas do passado, débito do passado. Ah, patentes mesmo, tá certo, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então ele diz aqui para nós, né? Mas o dever de cada um, quando na junção de uma formação familiar, é um aprender com o exercício espiritual que o outro trouxe na troca de patentes familiares. Essas patentes, agora que eu entendi, desculpa, nobre, essas patentes significam qual é a posição que você se encontra, né? Ou você tem a patente de pai, você tem aquela patente menor, né, Hermes? Aquela patente subordinada de filho, né? Ou aquela patente equivalente do companheiro, né? E assim vai, né? Então, de acordo com essa estrutura, de acordo com essa nossa configuração familiar, são essas posições que nós encontramos. Né? Obrigado, desculpa pelo equívoco. Então nós vamos encontrar nessa ideia da nossa vida, isso, exatamente. Então enquanto nós estivermos nessa subordinação e nessa superioridade que cada um tem, nós continuaremos exaltando ali os nossos orgulhos, as nossas vaidades. Quando nós nos olharmos como companheiros que estamos ali, cada um com a sua responsabilidade, nós teremos famílias diferentes. Esse, na verdade, nós já estamos aqui trazendo então um clareamento para o nosso entendimento, para a nossa razão, a importância da família em que todos estão comprometidos com todos, cada um com sua responsabilidade, mas não cada um com a sua autoridade. Porque do contrário, a gente sempre vai achar que o outro me pertence, que o outro é melhor ou pior do que eu. Quando nós nos olharmos assim, esse é o espírito que veio para que eu possa orientá-lo na condição de filho. Mas ele não é o meu filho e eu não sou o seu pai. Em termos de autoridade, nós somos o filho ou o pai em termos de responsabilidade. Então, essa ideia da família ideal terá exatamente esse entendimento nesse futuro que nós esperamos que seja próximo. Mas a partir do momento em que nós nos vemos agora, nós já conseguimos ter essa visão, essa radiografia das nossas famílias, exatamente com essa ideia. Eu vejo meus pais, eu vejo meus filhos, meus irmãos, companheiros, como espíritos todos que somos, cada um com essa necessidade de aprendizado, e para isso, então, essa posição. Então, presente, passado e futuro. O passado nós entendemos que é a causa, o presente é o efeito, mas o presente também é causa, para que a gente possa, através de uma vivência bem equilibrada, fazer com que o futuro seja diferente. Olha quanta coisa para a gente entender a respeito da família. E esperamos que um dia as nossas ciências também possam ter esse entendimento. Porque hoje nós temos terapeutas de família, profissionais que atuam na relação entre casais, que trabalham exatamente isso, né? Mostrando ali a família nesse momento em que ela existe. Da mesma forma que a medicina, como nós conversamos ontem, estudando o nosso Evolução em Dois Mundos, vê o indivíduo com as suas dificuldades, com as suas doenças, nesse momento. Mas que, na verdade, as raízes daquele problema que ele vivencia, daquele desequilíbrio, se encontram no passado. Quando essa medicina terrena tiver esse entendimento, ela vai trabalhar em absoluta afinidade com a medicina espiritual.
que leva em consideração a história do indivíduo, aquilo que ele traz na sua consciência, que é a geradora daquilo que ele vivencia de distúrbio. A mesma coisa vai acontecer no entendimento da nossa sociedade. Nas posições que cada indivíduo ocupa na sociedade, porque eu sou o patrão e o outro é empregado, eu mando, ele obedece. Até nisso a gente percebe que só o fato de nós nos olharmos com igualdade, eu sou aquele que tem o carro no trânsito e o outro embaixo da ponte é o miserável. Todos nós somos espíritos. Quando nós fixarmos bem essa ideia de que todos nós estamos na mesma condição, de espíritos em estágio de prova e expiação, cada espírito vivenciando a experiência condizente com a sua necessidade. Todos nós numa responsabilidade individual, numa responsabilidade familiar e numa responsabilidade coletiva. Quando isso estiver claro na nossa mente, o nosso mundo se transforma. Mas, infelizmente, como nós temos ainda o predomínio do egoísmo muito grande na nossa consciência, nós sempre viveremos essa individualidade. E sempre acreditaremos que aquilo que nós estamos é aquilo que nós somos. Pois é, Tico-Teco, isso é resultado dessa nossa imaturidade. Nós estamos despertando agora. Esse processo de transformação do nosso mundo, quando nós falamos, né, que o mundo de provas e expiações vai se transformar no mundo de regeneração, na verdade esse processo de transformação do mundo será resultado, como a gente já viu, do processo de transformação individual. Esse despertar da consciência, que é um processo longo ainda. Dá para a gente perceber qual é o entendimento que o mundo tem hoje desse entendimento que nós estamos tendo agora com esse estudo. Nós vemos que as pessoas estão completamente alienadas a essa realidade. A única realidade que elas percebem é a realidade desse momento, com as fantasias do futuro no mundo espiritual, com céu, com paraíso, com eleitos e não eleitos. Então nós vemos assim, quanto tempo demorará para que cada consciência desperte? Cada uma terá seu tempo. Mas nós perceberemos que o mundo só vai de fato se transformar quando essas ideias se espalharem pelo mundo todo e despertarem todas as consciências. A doutrina espírita tem o seu papel, as religiões também têm o seu papel, mas elas também precisam se transformar para que elas tragam esse entendimento. Porque claro que é muito válido você dizer, você deve respeitar os seus pais, você deve cuidar dos seus filhos. Isso é válido. Mas o pai vai continuar sendo o pai e o filho vai continuar sendo o filho. Quando nós nos olharmos como espíritos na mesma condição evolutiva, por estarmos todos no mesmo mundo, nós vamos valorizar essa posição de um jeito diferenciado. Essa é a diferença, essa é a importância daquilo que nós vamos encontrar. Meus amigos, pensei aqui que tinha separado aqui mais 4 ou 5 perguntas para a gente poder seguir, mas rendeu tanto esse assunto, que foi tão bacana, de nós falarmos dessas relações afetivas, falando apenas de namoro e casamento. Olha só quanta coisa bacana veio para nós, né, e quanto de esclarecimento nós conseguimos alcançar. O próximo tema para nós será, no nosso próximo encontro, sobre sintonias. Ela vai falar um pouco sobre mediunidade, vai falar um pouco sobre laços afetivos aqui, né, nesse Sintonia 2, vai voltar a falar sobre laço afetivo. Que a gente pode depois até pular para o número 2 e depois voltar para o número 1, porque é a continuidade daquilo que nós estamos vendo agora. Então, falando assim, como é que é verdade que um laço afetivo jamais se desfaz? E aí, fala também do início, quando é gerado um laço afetivo, quando ele começa a se mostrar, né, essa força da simpatia de um indivíduo que está se vendo com o outro pela primeira vez. Então, falaremos sobre isso no nosso próximo encontro, meus amigos. Então, encerrando por aqui o nosso trabalho, nossa, eu gostei bastante desse estudo, de verdade. Achei bem legal. E aí então a gente vai analisar esses outros temas, essas outras passagens aqui. Lembrando que nós estamos, né, falando agora sobre simpatia 1 e 2. Depois nós falaremos sobre sonhos e desdobramentos 1 e 2.
Só para vocês verem como está já no finalzinho. Sonhos e Desdobramentos 1 e 2, depois Umbanda e acaba. Vai falar aqui sobre os espíritos, pretos velhos, exus, pombas giras e tudo mais.